Bem-vindos a mais um episódio de Fato Bini Talk. Hoje eu estou recebendo aqui a doutora Jéssica, Oi. médica, ginecologista. Gente, e a doutora Jéssica, aliás, estou super feliz de compartilhar isso com vocês. Doutora Jéssica vai começar a atender lá na clínica, tá? Numa coisa, uma novidade, super novidade que a gente está tendo, porque a doutora Jéssica, ela é especialista em rejuvenescimento íntimo. Jéssica, conta um pouquinho pra gente aí da sua formação, e como é que você acabou indo aí para esse caminho do rejuvenescimento íntimo? Oi, é um prazer estar aqui. Eu sou ginecologista de formação, eu vim para cá, para São Paulo, para fazer residência, e daí eu queria seguir pelo ramo da ginecologia, porque a ginecologia e a obstetrícia junto, né, e então me especializei primeiramente em PTGI, que é a patologia do trato genital inferior, foi aí que eu tive o primeiro contato com laser, e depois eu acabei indo para fazer uma pós no Rio de ginecologia regenerativa pela ABGREF, que é a Associação Brasileira de Ginecologia Regenerativa. E, né, o público feminino, as queixas, principalmente na pós-menopausa, eles são muito persistentes e às vezes as pessoas não sabem muito sobre o rejuvenescimento, né? Então, é algo que eu acho que é bem interessante e traz uma qualidade de vida muito boa para a paciente. E Jéssica, quando, assim, a gente consegue perceber quando, a paciente vai procurar só por estética ou quando realmente tem uma funcionalidade ali, tá tendo uma alteração dessa funcionalidade? Porque muitas vezes, antigamente, né, a gente vem aí de uma cultura que certas coisas nas mulheres eram normais, por exemplo, perda urinária. Ah, a mulher, por que que ela tem, né, uma mulher mais velha, às vezes próxima da menopausa ou já na menopausa, a mulher dá risada tem perda urinária, a mulher pula, quer correr, tem perda urinária, né. Então até que ponto isso é estético, até que ponto realmente isso está ligado a uma qualidade de vida, a uma funcionalidade que precisa ser tratado? Bom, o próprio rejuvenescimento íntimo, né, ele envolve tanto a questão do bem-estar, da autoconfiança e também da funcionalidade, como você estava falando, né. Muitas pessoas, acabam procurando os procedimentos de estética ou de rejuvenescimento, enfim, não só por uma questão mesmo de estética, mas também porque ou apresenta um desconforto físico, por um excesso de pele nos grandes lábios, ou por incontinência urinária, que é a perda de urina, principalmente aos esforços, né, que não é interessante, mas antigamente é como você falou, as pessoas achavam que isso era normal, nem comentavam entre si, entre outras mulheres, ou nem levavam essa queixa ao ginecologista, porque meio que passava de mãe para filha e avó e achavam que isso era natural. Então, hoje a gente consegue uma resposta muito boa com o tratamento de laser, por exemplo, na incontinência, né, e aí acaba que não que elas têm uma qualidade de vida muito melhor do que tinham antigamente. Então tem a procura da parte da estética, mas também, na verdade, em grande quantidade, a procura por conta da funcionalidade, né, para devolver a qualidade de vida para ela, né. Até, eu acabo atendendo muitas pacientes, nesse período perimenopausa ou pós-menopausa, e tem pacientes realmente que têm contraindicação para reposição hormonal por N motivos, não pode fazer. E uma coisa que incomoda muito também é o ressecamento vaginal, né, então a mulher ela se incomoda na relação, ela se incomoda às vezes com o exame especular, porque com a menopausa vem o ressecamento. Esses tratamentos estéticos, eh, melhoram isso também, não melhoram? Sim, melhoram, é uma grande procura, por conta dessas queixas que você falou, né, ressecamento por conta da menopausa, atrofia urogenital, incontinência, não só a incontinência, na verdade, a infecção urinária de repetição, tem ótimos tratamentos, assim, normalmente a gente faz algumas sessões, mas na primeira sessão a paciente já tem uma resposta de 30 a 50% muito significativa. Então a gente tem sim, uma qualidade, assim, no tratamento para essas queixas, que acometem quase todas as mulheres quando entram na menopausa, né. E infecção urinária de repetição pega qualquer faixa etária, né? Sim, qualquer faixa etária. Hum. Não tem uma idade fixa para, né, começar a procurar procedimentos da parte de saúde íntima, né, ela basta ter uma queixa, na verdade, e ver se enquadra dentro dos tratamentos propostos.
Jéssica, só mulheres que já têm filhos podem fazer rejuvenescimento íntimo? Não, não necessariamente, né, vai de acordo com a indicação e com a necessidade da queixa da paciente. Então, tem pacientes que nunca tiveram filhos, mas têm uma atrofia genital muito importante, por alteração, né, hormonal, por uma alteração genética. Às vezes, a gente tem pacientes de 40, 50 anos, inclusive, que não tiveram filhos, mas elas têm alterações, no exame físico, tem alteração ali, tem queixas no seu dia a dia e que dá pra gente ter uma melhora muito boa com os procedimentos. Muito legal isso. Vamos lá. Tratamentos disponíveis, gente. Eu trato, né, pele, então tudo que a gente tem disponível para pele, agora a gente tem também disponível para parte íntima. Então, laser, radiofrequência, PRP, preenchimento com ácido hialurônico, bioestimulador. Fala um pouquinho a respeito disso, Jéssica. Tenta dar uma pinceladinha aí pra gente. Então, existem diversos procedimentos, né, envolvidos aí no rejuvenescimento íntimo, na estética íntima. Os principais deles são esses que você citou. Os que eu mais tenho habilidade, né, mais vejo de indicação no consultório são os tratamentos a laser, principalmente para ressecamento, lubrificação, dor na relação sexual, incontinência urinária. Então, o laser ele é muito bom para esse tipo de queixa. Mas também a gente tem os preenchedores, né, com ácido hialurônico, pacientes que têm uma certa flacidez, do mesmo jeito que a pele é a vulva é pele, né. Então tem A gente flacidez envelhece na tudo, viu, gente? envelhece Envelhece tudo. tudo. E do mesmo jeito que dá para preencher algo que tá, né, de repente flácido, incomodando, dá para fazer também isso na vulva, né. Então, tem muita paciente que, por exemplo, se incomoda de ir na academia por conta, né, de marcar na calça ou algo relacionado a isso, fica desconfortável e ela tem uma autoestima recuperada quando a gente faz, né, um bioestimulador de colágeno para devolver o tônus, né, faz um preenchimento. Então, realmente, tem esse foco aí na qualidade de vida, no bem-estar dela de numa totalidade. E dúvida que todos os pacientes perguntam para mim: "Dói?". Então, não é para ser doloroso, tá? Assim, principalmente laser, a gente usa anestésico, não é para ser doloroso. Pode, lógico, né, ser um pouco desconfortável, porque é igual o Papa Nicolau, quando a gente vai introduzir o espéculo, tem muita mulher que se incomoda. Então, mesma coisa é a introdução do aparelho do laser, mas eu acho que é mais na introdução do que o próprio tratamento em si. A maioria das pacientes de primeira vez, né, na primeira sessão, elas vão com muito medo, vão um pouco até angustiadas, assim, porque é uma região íntima, que não é, né, enfim, ainda é um tabu. Então, depois que acaba, elas falam: "Nossa, era só isso? Eu não acredito que eu suei por causa disso". Tem uma paciente que eu atendi hoje, que eu fiz um laser nela hoje, ela falou que ela teve um pesadelo com medo da dor que ela ia sentir e ela saiu de lá super satisfeita, falou: "Meu Deus, não doeu nada, foi ótimo". Então, assim, dor mesmo não é pra sentir. Pode sim sentir um desconforto que a gente alivia ali com anestésico. E sempre é uma coisa que eu sempre ressalto com as minhas pacientes, e até a Jéssica vai trabalhar com a gente lá na clínica, porque eu acho muito importante a paciente, eu acho que tem que fazer, né? Eu sou super a favor, mas ter uma avaliação ginecológica, né? Prévia Sim, antes de qualquer um desses procedimentos, né? Não sair fazendo laser aí por aí, né? Sem a gente saber, né? uma Ver a parte do colo do útero. sim, com certeza. Eu acho que antes de chegar nessa parte, né, até para ser um tratamento seguro, eu acho que tem que ter sim uma avaliação com o ginecologista, né, da parte dos exames, ver realmente as contraindicações, por exemplo, existem algumas contraindicações ao laser, por exemplo, como uma infecção ativa, doenças, algumas comorbidades, descompensadas, um diabetes descompensado, por exemplo, alguma doença autoimune. Então, é muito importante, para ele ser seguro, que seja feita uma avaliação. É fundamental que seja feita uma avaliação ginecológica. Então, eu acho que é o primeiro passo, com certeza. Até um exame especular, né? De Exame repente, especular. se não tem infecção ativa, se tá tudo ok com esse colo do útero, eu acho que tudo isso é
Sim, o pontapé inicial é esse. É importantíssimo. Outra coisa que incomoda muito as pacientes, e isso vai ser bem bacana a gente ter agora na clínica, é a parte do escurecimento, né. Que é isso às vezes paciente super jovem, né, até pelo próprio, às vezes, atrito de uma coxa com a outra ali, de utilizar roupa muito apertada, ou até pelo próprio ato de depilar, fica toda aquela região muito escurecida. E a gente sabe, eu como dermatologista, a gente receita produtos de ação clareadora, mas a gente sabe que isso acaba tendo um efeito limitado, a paciente não melhora, mas não o tanto quanto ela gostaria que melhorasse. Então com laser como é que é a sua experiência, Jéssica, com essa hipercromia aí nessa região? Então, na verdade, dá para tratar com laser e também com aditivos químicos, né. Então, a gente tem alternativas de tratamento, sim, e é isso, né, como você falou, às vezes chega para você, mas alguns dermatologistas se sentem até desconfortáveis de tratar, mesmo que seja pele, a região íntima, porque acaba ficando voltando ali pro ginecologista. Mas é isso, assim, tem tratamento com laser que faz drug delivery, né, então a gente entra com a medicação e depois vem o tratamento para potencializar. E a gente tem respostas boas, né, realmente são pessoas que às vezes são adolescentes, são pessoas mais jovens e que já buscam esse tipo de tratamento e a resposta é bem bacana. É, porque isso é uma coisa que incomoda muito, porque você coloca um biquíni, né, dependendo do tamanho do biquíni, Principalmente na virilha, fica né. fica visível, então, Sim. né, e não pega toda a região ali. Então eu acho que o tratamento a laser é uma coisa que vem, né, para potencializar aquilo que às vezes a gente faz uso só com tópico e muitas vezes acaba não tendo aquele resultado, tão satisfatório. Eu acho que quando a gente associa, a gente consegue Ter um resultado um melhor. resultado muito Sim. melhor. E é bacana porque isso devolve para a paciente uma segurança, uma autoconfiança, isso é muito, assim, devolver o bem-estar para ela com ela mesmo, acaba sendo muito interessante, assim, no contexto geral dela como mulher, né, não só como necessariamente a questão de saúde, né, ela devolve uma questão de bem-estar, de autoconfiança, de segurança, até para ela se relacionar com outras pessoas, enfim, eu acho que E na sua prática, assim, no seu dia a dia, as pacientes hoje em dia vêm realmente já com essa queixa de querer melhorar ou é uma coisa que você acaba na anamnese ou no exame clínico acaba sugerindo, você percebe que pode realmente ter uma melhora, ou isso já vem por demanda espontânea? Porque é uma coisa que tá muito em alta aí, né? na verdade, na grande maioria das vezes é por demanda espontânea, já vem com a queixa específica. Eu não costumo falar o que eu acho que tem que melhorar, porque é mais uma queixa pessoal. Assim, às vezes você tá vendo um certo escurecimento, mas para ela não faz tanta diferença, para ela não incomoda. Então, acho que tem que partir da paciente e, na verdade, é assim que chega mesmo no consultório, ela vem com a queixa específica. Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho de cuidados e contraindicações. Quando não fazer, quando eu não posso fazer um rejuvenescimento íntimo. Definitivamente quando tem infecção ativa. Então, por isso que é importante essa avaliação ginecológica antes, né? Então, em vigência de um corrimento, de uma candidíase, de ferida, úlcera, herpes. Então, a gente não costuma fazer quando tá com infecção ativa. Tem algum cuidado pré-procedimento? Tipo, não pode ter relação ou pós não pode ter? Como seria E na essa verdade as recomendações principais são o pós, né. Seguindo as recomendações certinho, fazendo o segmento médico que eu costumo orientar, o resultado e a avaliação não, na verdade, a resposta pós-procedimento? pós-procedimento, Pós ela fica muito melhor. Então, os principais cuidados, né, são a abstinência sexual por 7 dias, mais ou menos, não entrar em piscina, mar, andar de bicicleta, algo que possa fazer um atrito e acabar sendo um pouco mais desconfortável. roupa com roupa mais justa, assim, tem Roupa restrição para não usar? tanto, mas assim, por exemplo, fazer bike, né, e muitas pessoas aqui Spinning, é. spinning, exato. Eu oriento não fazer por conta do tempo de atrito, fica muito tempo, sentada, né, então acaba que pode prejudicar e ficar ardendo, né,
principalmente se for externo, se for na parte externa da vagina. Então, é mais nesse sentido. Roupa nem tanto, roupa pode ficar mais à Pode usar vontade. roupa mesmo sendo Pode. roupa mais justa. Você falou também, né, como, isso afeta a gente, às vezes a gente não imagina como uma queixa nessa parte íntima, às vezes afeta a qualidade de vida da mulher, né. Afeta bastante. Assim, o que mais eu noto, de uma queixa mais importante, assim, que às vezes a paciente chega até a chorar no consultório, é a incontinência urinária. E eu falo isso até por uma experiência na minha família. Minha avó era muito vaidosa, muito, e ela tinha incontinência urinária por esforço, e ela às vezes deixava de sair, deixava de ir ao shopping, que ela amava, porque ela sabia que ela ia perder a urina. Então, se o tratamento tivesse chegado antes, para ela teria sido maravilhoso. Então ela perdeu qualidade de vida, porque ela deixou de passear. Era um limitante social. Era um limitante social, exatamente. É, realmente, sem dúvida nenhuma. E ela fala que a importância e eu acho na verdade, assim, eu acho que é uma coisa, a gente tem que a gente vive agora um momento em que as mulheres estão chegando aí com 40, 50 anos numa melhor fase da vida, né. E, de repente, essa queixa ginecológica afeta a qualidade de vida e afeta até Qualidade sexual, a né. qualidade sexual da mulher. A gente vê as mulheres aí tão ótimas, né. Estão namorando pra caramba, né, Exato. então, eu acho que isso e ter essa visão de normalizar esse cuidado íntimo, assim como a gente normaliza, né, eu na minha prática skincare, cuidado com o cabelo, ter essa visão e essa preocupação em cuidar da parte íntima. Exatamente. Eu costumo falar até, né, para a pessoa identificar o que que é a queixa do ressecamento. Então, uma pessoa mais idosa, né, você vai observar a pele dela no braço, aquela pele fininha que você levanta e você, né, vê o turgor diminuído. E aí você imagina um papel fino passando ali, ela faz uma fissura, faz um mini corte. Aquilo arde de um jeito que é insuportável. Era só um cortezinho, mas arde muito. A mesma coisa é a vagina, quando ela tá atrófica, né, quando tá ali nesse período de menopausa, tá muito ressecado, ela acaba que fica nesse estado mais fino, então ela tem o atrito da relação sexual, aquilo incomoda bastante, tanto no início da relação quanto durante a relação. Então, às vezes, ela deixa de ter relação, E a afeta o prejudica o relacionamento. casamento dela, o Exatamente. relacionamento dela, e, na verdade, a gente tem alternativas para isso, né. Então, cuidado íntimo, né, cuidado da saúde íntima, ele é muito importante para trazer essa autoconfiança, trazer esse bem-estar para ela dentro da vida dela, fora da vida dela, né, de uma forma um foco na saúde íntima no total, né. Uma polêmica. Então agora a gente vai falar agora vamos para a parte polêmica, certo? Vou fazer umas perguntas de mito ou verdade aqui ó, agora para a doutora Jéssica. A gente já falou um pouquinho antes, mas eu vou perguntar de novo. Rejuvenescimento íntimo é só para mulheres mais velhas? Não, mito. Clareamento íntimo é perigoso? Não, não é perigoso, desde que seja feito num lugar, né, de confiança, por um médico especialista. Gente, cuidado, sempre fiquem É. atentos onde vocês fazem esses procedimentos. E cuidado, porque às vezes fica mais escuro, incomoda mais e o tratamento correto Exatamente. fica ainda pior. Sim, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Fototipo, né? Toda a história aí do paciente é muito importante aí quando a gente vai realizar esse tipo de procedimento. Eh, fiz. Vão perceber que eu fiz, quer dizer, aí tô falando do marido, do namorado, da pessoa que é o companheiro ali no. Olha, eu vou te falar, tem paciente que ela não quer falar para o marido. E ela vai, faz o procedimento e depois ele fala assim: "No", ela volta pra mim falando: "Nossa, ele falou que tinha alguma coisa diferente, mas eu não contei pra ele". Então, assim, na verdade, acaba percebendo, porque quando a gente tem essa intenção de melhorar, né, a flacidez, melhorar o Melhora o tônus. ressecamento, melhora o tônus muscular, então fica ali realmente fica diferente, fica muito mais prazeroso pra ele, pra ela, enfim. Então não necessariamente ele precisa saber ou ligar, mas eles percebem sim, com certeza. Gente, rejuvenesce por dentro? É Vai de dentro pra fora. melhora até melhora, tá? É.
Eh, fica artificial? Por exemplo, quando a gente fala em bioestímulo ou preenchimento com ácido hialurônico? Não, não fica. Não é pra ninguém perceber, não é pra colocar o biquíni e a pessoa saber, né. Ah, O rejuvenescimento íntimo, a estética íntima, os procedimentos, eles são pra você, eles são pra paciente. Então, assim, não é uma coisa que vai ser perceptível por outra pessoa, por exemplo, a mulher externamente, né. quando a mulher, vai envelhecendo, realmente a gente percebe que tudo envelhece, então a gente tem atrofia da pele aí da mucosa, eh, vaginal, né, e da região ali da vulva, e vai ficando mais murchinha, né, é Uhum, natural. Quando você realmente preenche, aquilo volta a ter uma cara jovem. sim. Então será aí acho que o marido percebe. O preenchimento sim, percebe, porque na verdade, assim, é tudo muito sutil, né, a gente tenta fazer o mais próximo do natural, né, não tem como fazer uma coisa completamente diferente, até porque a gente mantém a anatomia da paciente. Mas é perceptível nesse sentido, né, De não melhora, de sim, melhora, sim. e principalmente na sensação, né, não necessariamente no visual. Homens não ligam pra isso. Eu acho que li eu a eu acho que liga. ligam. Ligam, porque se o marido nota, É, nota. liga. Nota porque ela vai sem contar pra ele e ele fala: "Nossa, tem alguma coisa diferente", nota. Então é isso aí, gente. Os homens Devem ligar. percebem, então eu acho que eles devem ligar. Bem, Jéssica, você quer fazer mais alguma consideração, mais alguma coisa que você acha pertinente, importante falar aqui para quem está pensando em fazer o rejuvenescimento íntimo? Bom, na verdade, eu acho que muitas mulheres elas têm medo, vergonha de chegar até o consultório, de expor uma queixa íntima, né? Mas, na verdade, não é para ter esse receio de trazer essa queixa, porque muitas mulheres têm essa queixa, e é para trazer uma sensação de bem-estar, uma sensação de conforto para você. Então, eu acho que é interessante a gente ter um foco melhor, assim, na saúde íntima, até na aparência, se quiser mudar alguma coisa. Então, eu acho que o foco ali da mensagem que eu quero deixar é esse, assim, procurem se vocês têm interesse, porque tem tratamento, temos alternativas para tentar melhorar, sim. E, gente, a partir de maio, a doutora Jéssica estará lá na clínica para atender essas necessidades, que eu tenho certeza que aí tem muita gente que precisa e que está sentindo essa Sim, necessidade. a demanda é É, grande. a demanda é grande. E, Jéssica, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter conversado, a gente ter esse bate-papo aí tão elucidativo a respeito de um assunto que vem crescendo cada vez mais, que tem uma importância desde sempre, na verdade, para as mulheres, né? Porque isso sempre teve uma importância, mas agora realmente a gente está olhando para isso, vendo a importância da mulher se cuidar e de que coisas às vezes tão simples, né? Um procedimento tão simples quanto um laser vai dar uma qualidade de vida, né? Aquela coisa de perda urinária, dor na relação, ressecamento. Então, né? Um procedimento simples, acessível, feita por um profissional competente. Então, foi muito elucidativo o nosso bate-papo aqui. Foi ótimo. Muito Obrigada. obrigada pela sua presença. Agora, a doutora Jéssica vai deixar o Instagram dela. Pode deixar, doutora Jéssica. Meu Instagram tá nascendo, Ó, insistência, falei, tem mas que ter. foi inclusive você, né, que É. me estimulou. Eu acho que a gente tem que levar a mesma informação para todo mundo. E é doutora Jéssica Paz. Paz normal, PAZ. Então sigam lá, doutora Jéssica, e fiquem atentos aí, porque ela vai aparecer muito no meu Instagram falando aí novidades a respeito de rejuvenescimento íntimo.